numa aula da escola dominical, que é o estudo sistemático que diz respeito às doutrinas da Bíblia. Eu sou o professor Johnny Lima e hoje nós vamos tratar da segunda parte da teologia sistemática, falando sobre Deus, dando continuidade aos estudos. E na aula retrasada, no domingo passado, nós falamos sobre Deus em relação à sua existência, falamos sobre Deus em relação aos seus nomes, e hoje nós queremos falar sobre Deus, sobre concepções ou ideias que algumas pessoas têm sobre Deus, ou filosofias que as pessoas têm sobre Deus, ou opiniões erradas que as pessoas têm sobre Deus. E isso é bom se comentar, isso é bom trazer para vocês, porque vocês conhecendo esses ensinamentos errados acerca de Deus, vocês já têm um conceito, vocês já têm uma compreensão, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, crenças errôneas sobre Deus, que falam sobre a existência de Deus de uma maneira errada, ou até aqueles que não creem que realmente Deus existe, como os ateus. Os ateus, eles não creem na existência de Deus, e os ateus, eles se dividem em duas partes: os ateus praticantes e os ateus teóricos. Eu havia falado na outra aula que os ateus praticantes são aqueles que não creem em Deus, não porque tem um estudo intelectual por trás disso, mas são aqueles tipos de pessoas que dizem que Deus não existe porque tiraram Deus dos seus corações e não querem nada com Deus e querem fazer o que o mundo oferece e fazer todas aquelas coisas erradas que o mundo oferece. Então essas pessoas dizem que Deus não existe, embora quando eles estão em dificuldades eles começam a procurar a Deus, mas eles são os ateus praticantes, o ateu do dia a dia, aquele que você conhece aí na rua. Já os ateus teóricos são aqueles que estudam, são os intelectuais, são os grandes filósofos, são os grandes estudiosos, que dentro de uma lógica de estudo deles, eles não conseguem compreender Deus, porque Deus é um ser que, pela realidade da situação, eles estão certos no sentido de que ninguém estuda Deus, ninguém explica Deus. Quando nós falamos de Deus na sua essência, ninguém nunca viu Deus, ninguém não consegue compreender Deus, ninguém consegue explicar Deus na sua essência. Mas naquilo que é possível se saber sobre Deus, a Bíblia nos revela. É o que nós vamos estudar também nessa lição, nesse domingo, que vai falar dos atributos de Deus. Nós estudamos sobre os nomes de Deus, que fala sobre o seu caráter. Agora vamos ver sobre os atributos de Deus. Mas nessa primeira parte aqui, nós vamos saber sobre as crenças errôneas sobre Deus, que são conhecidas de ideias extra-bíblicas. Ideias que não estão na Bíblia, ideias que surgiram fora da Bíblia. Então, o primeiro grupo de que traz a ideia de Deus e de não nega a existência de Deus, mas traz uma ideia muito estranha acerca de Deus, que são os agnósticos, que é o agnosticismo. O agnosticismo o A vem de um prefixo de não, e gnóstico, o gnosis, que quer dizer conhecimento, quer dizer não saber. Então, os agnósticos acreditam que nós não podemos saber nada sobre Deus. E que por mais que nós venhamos a tentar, nós não vamos saber nada. Porque Deus, ele não está para se manifestar. Ele não está para trazer a ideia da sua existência a nós. Então, eles acreditam que esse contato com Deus não é possível.
O agnóstico não vê possibilidade de uma mente finita nossa conseguir entender o infinito que é Deus. Então eles entram nessa dificuldade tão grande que afasta o homem do seu Criador. E isso aí não é bom, porque mais lá para frente a gente vai entender um Deus que está tão distante de nós como um Deus que está bem perto de nós. E a gente pode perceber que, por eles não conseguirem entender essa aproximação de Deus, é que eles conseguem ver dentro do entendimento dele, que é um entendimento meio sofisticado, essa distância de Deus. Então, quando eu falo que nós não conseguimos conhecer Deus, nem explicar Deus, nem compreender Deus, parece que soa como se eu fosse um agnóstico. Não, não sou um agnóstico. Quando eu falo que nós não podemos saber nada sobre Deus, eu estou falando sobre Deus na sua essência, não naquilo que é possível saber sobre Deus. Já o agnóstico não, ele fala de hipótese alguma, nem atributos, nem nome, nem nada. E eu estou dando aqui uma situação para vocês de que nós não podemos entender Deus na sua essência, mas nos atributos sim. Os agnósticos é diferente, nem nos atributos e nada que se diz respeito a Deus. Então eles têm essa ideia. O agnóstico não vê que há grande diferença entre conhecer a Deus no sentido absoluto e conhecer algumas coisas acerca de Deus. Não podemos compreender a Deus, isto é, conhecê-lo inteira e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, ter uma concepção de sua pessoa. Então, o que o autor está dizendo, que embora eu não entenda Deus na sua essência, mas eu posso compreendê-lo através daquilo que a Bíblia nos traz de entendimento. Então, o agnosticismo, ele é uma crença errônea sobre a existência de Deus. Então, é possível sim você ter esse contato com Deus, é possível sim você ter comunhão com Deus, é possível sim você conversar, falar com Deus. Não há nenhuma dificuldade nisso, em relação a esse contato com Deus. Mas para o agnóstico, quem virar agnóstico nem vai orar, nem vai clamar, porque eles acham que isso não é possível. Então essa é a primeira crença errônea sobre Deus. A segunda crença errônea sobre Deus é o politeísmo. O politeísmo é a crença que existe vários deuses. Então, esses deuses que existem, eles precisam também ser adorados. Então, não é só um Deus. É um Deus para cada coisa. O Deus das montanhas, o Deus do rio, o Deus do sol. Então, o politeísmo, uma pessoa que é politeísta, ele precisa e ele quer, dessa forma, adorar várias coisas, porque ele acredita que cada coisa adorada é um benefício para a vida dele. É por esse motivo que quando você é missionário e vai para a Índia, você tem maior dificuldade na Índia para pregar sobre Jesus, pregar sobre o Deus único e verdadeiro. Porque quando você chega na Índia, que é um país politeísta, eles creem vários e milhões de deuses à disposição. Quando você começa a pregar sobre Jesus, e eles perguntam para vocês, esse Jesus é um Deus? Aí você fala, sim, Jesus é Deus. Então ele fala, eu quero, porque é mais um Deus para a coleção deles. Eles não querem pegar Jesus como único Deus e excluir outros deuses falsos. Eles querem incluir um Deus a mais. O que ele faz? Ele faz isso, isso, isso. Então, quanto mais benefícios aquele Deus trazer, é melhor para eles. Então, é bem difícil pregar o Deus verdadeiro para um politeísta. Como ele tem a crença em vários deuses, então dificilmente ele vai trazer a ideia de que ele vai
aceitar o que nós temos a apresentar e abandonar os outros. Não, ele dificilmente vai fazer isso. É preciso o Espírito Santo estudar, mudar o coração daquele homem, daquela mulher, para que ele possa abandonar todo aquele paganismo e se apegar ao Deus verdadeiro. Que é bem complexa essa questão. Porque lá no politeísmo, eles supervalorizam a natureza. Enquanto que nós ensinamos e dizemos que adoramos o Criador, não a criatura. Pelo contrário, lá eles fazem a diferença. Eles adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, como está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25. E é por esse motivo que Deus chamou Abraão para sair do meio da parentela dele, porque adoravam vários deuses, para adorar um único Deus. E isso se arrastou por muito e muito tempo. E isso é o politeísmo. Essa é uma crença errônea sobre Deus. Aí depois nós temos uma terceira crença errônea sobre Deus, que é o panteísmo. Pan, tudo, e teísmo, Deus. Então, tudo é Deus. E Deus é tudo. Esses são os panteístas. Então, a montanha é Deus, o sol é Deus, a árvore é Deus. Tudo aquilo que traz uma certa utilidade para o homem pode ser chamado de Deus. Até o próprio homem pode ser chamado de Deus. Porque se Deus é aquele que dá início a todas essas coisas, então tudo é Deus. Enquanto que nós entendemos que, embora nós venhamos de Deus, estamos em Deus, mas não somos Deus como Deus é. Então, aí está uma grande diferença entre essa crença de separar as coisas. Deus e a sua criatura. Mas o panteísta, ele acredita dessa maneira. Então, aqui, como diz aqui um texto. Havendo perdido de vista a Deus, expulsando-os dos seus corações, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse seu lugar, visto que o homem procura sempre um objeto de culto para preencher o lugar de Deus. E deve haver algo tão grande quanto o próprio Deus. Então, a pessoa, por ter essa necessidade de não entender exatamente como Deus é na sua essência, e ele crê, por não ter esse entendimento, que existe um vazio. E por ter esse vazio, que ele procura encaixar algo aí no lugar de Deus. É por esse motivo que nós falamos que o homem é um adorador por excelência. Se ele não adorar o Deus verdadeiro, ele vai adorar o Deus falso. Se ele adorar o Deus verdadeiro, ele vai adorar o seu emprego, ele vai adorar o seu dinheiro, ele vai adorar a sua saúde, ou qualquer coisa. Qualquer coisa ele quer colocar no lugar de Deus. Porque essa é a tendência do homem. Colocar e achar que tudo é Deus. Mas os panteístas é um grupo que realmente se separa mesmo para entender e ver a natureza assim. Porque o panteísmo confunde Deus com a natureza. Mas a verdade é que o poema não é o poeta. E que a arte não é o artista e a música não é o músico. E a criação não é o seu criador. Então, se os panteístas entendessem isso, que o poema não é o poeta e nem a arte não é o artista, e também iam entender que a criação não é o criador. Então, o criador é uma coisa, a criação é outra, bem diferente. Mas, infelizmente, eles creem que Deus é tudo e tudo é Deus. E esse é o ensinamento que eles vão levando a cada vez mais e vão entendendo dessa forma. Então, essa é mais uma crença errada sobre Deus. E também temos o materialismo. O materialismo, ele acredita que o homem é apenas uma máquina. E o que eles dizem? Que o pensamento é a secreção do cérebro, como a bilis é a secreção do fígado.
Ok, então eles creem que o homem é apenas uma máquina, que é alguns dos pensamentos dos materialistas. Então eles não acreditam que há essa separação. Então, se não há separação, se o homem é quase que uma máquina, o materialismo ele valoriza a matéria, então o homem não é responsável pelos seus atos. Uma vez que ele não é responsável pelos seus atos, não existe nem bem nem mal. O que acontece é que é o que deve se acontecer naturalmente. E o homem não vai se responsabilizar por nada que ele faz. E isso é o materialista. E se o homem morrer, morreu, acabou tudo. Não existe um lugar de julgamento, não existe essa punição como se afirma. Só que, como é que a gente refuta essa questão do materialismo? É que nós temos consciência. Olha, a nossa consciência nos afirma que somos algo mais do que matéria e que somos diferente das árvores, das pedras. 1 grama de bom senso, neste caso, vale mais que 1 tonelada de filosofia. Então, está aí a grande realidade. Nós não somos só matéria, como dizem os materialistas. Nós somos seres que pensamos, temos consciência. A pedra tem consciência, a árvore tem consciência. Se tudo fosse matéria, estaríamos como as árvores e as pedras. Nós não pensávamos, nós não tínhamos consciência, e aí a vida continuaria. Mas é muito bem diferente do que acontece. A nossa consciência, ela fala com autoridade. Se a nossa consciência tivesse o poder de salvar, eu acredito que muitas pessoas seriam salvas porque a consciência fala com autoridade. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém quando a pessoa comete algo errado, porque o cometer algo errado é algo que já está criado dentro de nós. E isso foi o Criador que colocou. Por que sabemos o certo e errado? Por causa da nossa criação. E se alguém que nos criou para entender entre o certo e o errado, então não é simplesmente matéria, morreu e acabou. Não, temos algo mais do que isso. Então o homem não é só matéria, o homem é responsável pelo que ele faz. Como diz aqui, nunca se deu um caso em que a vida precedesse a substância morta. Há alguns anos, certos pesquisadores cientistas concluíram que havia conseguido esses fenômenos, mas ao ser descoberta a presença de micróbios no ar, a sua teoria caiu por terra. É as pesquisas que eles continuam fazendo para provar que realmente o homem não é nada além da matéria, e fizeram experiências de lugares bem isolados, mas perceberam que no próprio ar, embora você coloque algo totalmente fechado, há micróbios no ar, tudo, e pode realmente trazer vida em qualquer lugar. Então, também desmente o materialismo nesse caso. Então, o que nós entendemos é o seguinte: nós não somos só matéria, embora sejamos matéria, não é só matéria. Tem aqui espírito, tem alma, tem uma conta a prestar com Deus, e tudo que fazemos, Deus vai prestar conta. Essa é a grande realidade que os homens não querem entender. Os homens querem fazer as suas ações negativas e erradas que desagradam a Deus e quer que fique por isso. Não, Deus vai ter uma prestação de conta. Agora, eu não vou falar para vocês que essa prestação de conta que Deus vai ter com o ser humano é a sua salvação ou a sua condenação. Claro que, olhando pela Bíblia, a gente joga todo mundo no inferno e todo mundo condenado, mas requer Deus que ele faça a sua justiça conforme ele quer e não como nós queremos, porque segundo a nossa justiça, a gente quer todo mundo que vá para o inferno, porque se eu prego o evangelho e falo com toda a sinceridade do meu coração, aceite a Jesus, ele vai mudar a sua vida, ele vai te levar para um lugar bom, paraíso, seja lá o que for, aí aquela pessoa fala, não quero. Aí você olha assim, aí você olha para a vida da pessoa, totalmente largada,
uma vida sofredora e ainda não quer aceitar Jesus. Aí você completa, você não quer Jesus, sofrendo na vida que está, vai para o inferno, vai queimar lá pelo século dos séculos. Parece que há um prazer no coração daquele cristão em falar essas palavras, porque ele acha que por ele pregar o evangelho que a pessoa tem que aceitar o que ele está falando, e se a pessoa não aceitar, a sentença já vem antecipada. Não de Deus, mas daquele crente. Vai para o inferno, eu quero que vá e queime lá, enquanto eu vou comer maçã, todos os frutos no paraíso e ficar de boa, e ele vai queimar no inferno. Esse é o amor de muitos crentes. E infelizmente é assim, fazer o que? É o prazer de dizer, o pecador vai queimar. Enquanto que Jesus não tem nem prazer na morte do ímpio, e tem um cara de crente aí querendo que o ímpio morra. Aí temos aqui mais uma crença errônea sobre Deus, que é o deísmo. O deísmo é uma crença que acredita o seguinte, que Deus é como se fosse aquela pessoa que deu uma corda no relógio, dá a corda no relógio e deixa o relógio funcionando ali. O deísmo é assim mesmo. O deísmo não nega a existência de Deus, mas eles creem assim, que Deus criou todas as coisas e deixou todo mundo se virar. Se vira aí. Eu fiz minha parte. Já criei o homem, criei a mulher, criei os animais, criei todas essas coisas. Agora vocês se viram aí. Eu não tenho nada a ver com vocês. Então ele fica bem distante. Só observando a galera se matando aqui embaixo. Como fala aqui, em outras palavras, ele deu corda ao mundo como que dá corda a um relógio e deixa sem mais cuidado da sua parte. Eu não tenho mais nada a ver, já fiz a minha parte, já criei todo mundo, acho que já fiz muita coisa, agora que eles se virem por aí. Por quê? Porque o deísta, ele acredita assim, eu creio em Deus, mas Deus não se mete na minha vida. Eu creio em Deus, mas Deus vai deixar todo mundo bagunçar aí. E aí cada um vai colhendo o que tem de colher. O deísta é assim. E conforme vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Mas se a gente vê pela palavra de Deus, Deus não deixa as coisas saírem tão assim, fora do rumo. Deus não deixa a história acontecer descontroladamente assim. Existe muita intervenção de Deus na Bíblia, na história aí. Deus fica olhando realmente, Deus fica olhando. Mas quando ele vê que a coisa está demais, ele chega lá, olha, galera, pega leve aí que vocês estão fazendo muita coisa errada. Aí ele começa a orientar. Aí uns, mais cabeça dura, não querem orientação. Aí ele permite, não que ele faça. Aí ele permite que algumas coisas ruins aconteçam. É por esse motivo que eu digo que Deus não mata. Deus permite. Dani, mas só que lá na Bíblia está falando que teve um cidadão lá que não sei o que, era para ressuscitar descendência para o seu irmão, e ele tinha relação sexual com a sua cunhada, aí na hora lá, ele não quis com ela, que ela tivesse filho através do irmão dele, aí a Bíblia fala que Deus o matou. Claro que quando você lê a palavra de Deus e fala que Deus o matou, ali é a observação de um ser finito que escreve e entende assim. Então, quem escreveu o texto atribui a Deus qualquer transgressão. Hoje em dia é diferente a nossa concepção sobre essa questão. No Antigo Testamento, transgrediu contra Deus, morreu. Quem matou? Deus. No nosso dia é diferente. Se eu chego com uma pessoa e falo assim, não fume, porque você pode pegar um câncer de pulmão. A pessoa não me ouve. A pessoa fuma e pega um câncer de pulmão e morre. O que eu vou dizer? O cigarro matou. O cigarro que acabou aquela pessoa. Se a pessoa bebe, eu falo não bebe, que se você pode adquirir uma cirrose, e barriga d'água, né, e tudo, e que só milagre. E a pessoa não me ouve, pega uma cirrose, aí ele morre. Eu falo assim, a cirrose que matou esse cidadão. Hoje é essa concepção que eu tenho.
Mas se essa pessoa que fuma cigarro fumasse lá no Antigo Testamento e alguém dissesse para ela, não fume, e ela fumasse e morresse, a pessoa não ia dizer que era o cigarro, foi Deus que matou. Só que a gente não usa esse pensamento, porque se eu usasse esse pensamento hoje, Deus ia ter matado um monte de gente aí, que fumou porque transgrediu o que Deus disse para não fumar, para não fazer mal ao próprio corpo, e morreu. Foi Deus que matou? Não, foi ele que continuou fumando. Deus só permitiu que a morte chegasse por causa da desobediência daquela pessoa, por causa da transgressão daquela pessoa. Então Deus permite que as coisas aconteçam. Mas cada um. Tem gente que acredita que Deus mata, fazer o quê? Claro, se Deus quiser, ele pode matar mesmo. Ele é o criador da vida, mas não é isso que eu penso. Eu penso que Deus, ele valoriza e ele vê um valor em cada alma. Não é à toa que a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A não ser que Deus olhe para essa alma e não veja o valor dela como nós vemos, segundo a palavra de Deus que afirma. E automaticamente, se Deus mata alguém por uma transgressão, e pela lógica, ele está dando de presente essa alma para o diabo. Ou ele está matando essa alma e está indo para o céu. Aí é um caso para você pensar. Ou ele está matando essa alma por se transgredir e está dando de presente para o diabo, ou então ele permite que essa própria alma, por conta própria, faça as coisas erradas e procure o seu próprio destino. Porque destino, ninguém tem destino. Porque se você não, Johnny, eu tenho destino. Então, se você tem destino, então você não tem livre-arbítrio. Porque quem tem destino não pode escolher. Se o meu destino é morrer, eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. E se eu não tenho escolha, então livre-arbítrio é ilusão. Se eu tenho escolha, livre-arbítrio existe. Se eu não tenho escolha, livre-arbítrio não existe. Então, se Deus deu o poder ao homem de escolher, então existe livre-arbítrio. Então, o homem que escolhe se ele quer a salvação e se ele quer a perdição. Agora, claro que vai ter outras ideias aí sobre isso, né? Então, aqui dentro do deísmo, a gente destaca duas palavrinhas que é bem interessante as pessoas saberem, que é a transcendência de Deus e tem a imanência de Deus. O que é a transcendência de Deus? Que Deus está tão distante de nós, e a imanência de Deus é que Deus está perto de nós. Então, o que acontece? Levar isso para os extremos cai nas duas doutrinas erradas. Transcendência de Deus, longe de nós. Quem levar isso radicalmente, como levaram o deísmo levou Deus para tão distante de nós, a transcendência de Deus tão longe de nós, que entrou nesse erro de Deus não fazer nada por nós, porque ele está muito distante de nós. Então, a transcendência foi interpretada de maneira errada pelo deísmo. Deus está distante de nós ao ponto que não consegue entender e se envolver em nada o que diz respeito às suas criaturas. Aí vem a imanência, que é Deus perto de nós. Quem interpretou isso erradamente? Deus tão perto de nós? O panteísmo. Trouxe Deus tão perto de nós que começou a confundir Deus com as coisas. A montanha é Deus, o mar é Deus, as pessoas é Deus, o passarinho é Deus. Tudo aquilo que trouxesse uma certa utilidade para o homem era Deus. Que vê que levar Deus para muito distante é deísmo, que é um erro. E trazer Deus para muito perto entra no erro do panteísmo. Então o que é que nós entendemos? Que Deus está tanto longe como está perto. Nesse sentido que ele pode estar no céu e o homem pode estar na terra. Como também o homem pode estar na terra e Deus, através da sua onipresença, pode estar perto da sua criatura, conforme a necessidade das suas criaturas. Então, não está isso aí, assim, de certa forma, difícil de entender. Deus está longe, Deus está perto. Esse é o Deus que nós servimos. Como diz aqui a pergunta, Deus está separado do mundo ou está no mundo?
A Bíblia responde. Ele está tanto separado do mundo como também está no mundo. Esse é o Deus que é possível fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E aí, depois que a gente estudou sobre as concepções e as ideias erradas sobre Deus, a gente vai para os atributos de Deus. Os atributos de Deus é interessante, porque quando nós falamos do nome, vinha trazendo uma outra ideia, que é sobre o caráter de Deus. E agora, falando sobre o atributo de Deus, traz também uma outra ideia bem diferente. Então, aqui, como fala assim, qual a diferença entre o nome de Deus e seus atributos? Os nomes de Deus expressam as qualidades do seu inteiro, enquanto seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Então, tem essas duas concepções. Embora o autor fale o atributo entre caráter e seu inteiro, tanto o nome como os atributos, vai falar como um Deus no seu inteiro, como o seu caráter. Só que ele tenta diferenciar alguma coisinha só para ficar teologicamente separado. Mas Deus, tanto na paz do seu nome, não deixa de não ter caráter e não deixa de falar no seu inteiro. Como também, quando nós falamos de Deus nos seus atributos, não deixa de também falar do seu inteiro, como falar do seu caráter. Então, tudo isso é importante nós entendermos para compreendermos os atributos de Deus. Aí, os atributos de Deus, pelo menos, se dividem em 3 partes. Quando você vai ler sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus sem relação entre si, ou seja, o que Deus é em si próprio. Então, em parte, da sua criação. Por que esse atributo de Deus não relacionados? É que existe atributo de Deus que não há participação nossa. Tem alguém aqui que seja extremamente espírito? Quem é espírito aqui? Não, eu sou um corpo espiritual. Mas Deus é só espírito. Então isso não tá relacionado a nós. Deus também é infinito. Quem é infinito aqui? Não, nós temos as crianças se reproduzem e nós também. Unidade, também isso aí, Deus é único. Então isso aí não tem relação. É uma natureza íntima de Deus. Então, espiritualidade. Deus é espírito. Deus é espírito com personalidade. Por quê? Ele pensa, ele sente e ele fala. Portanto, pode ter comunhão direta com suas criaturas feitas à sua imagem. Então, se Deus é espírito e ele tem personalidade, ele é o que? Uma pessoa. Deus é uma pessoa? Sim ou não? Deus é uma pessoa. Ah, então e eu? Você é uma pessoa? Sim. Então quer dizer que Deus tem corpo? Por isso é uma pessoa? Não. Não necessariamente. Não significa que para ter corpo tem que ser uma pessoa. O porco tem corpo, ele é uma pessoa? Não. Não. Então, quando fala que Deus é uma pessoa, porque está relacionado à sua persona. Quer dizer que ele tem personalidades que nós temos. Ele fala, ele sente, ele age, ele se arrepende. Todas aquelas características que nós temos. É por isso que fala que Deus é uma pessoa que tem essa personalidade. E não por necessariamente ter corpo, né? Ah, se ele é uma pessoa, então tem corpo. Não, eu já falei para vocês, o porco tem corpo, mas não é uma pessoa. Então, não dá para tentar refutar essa questão que Deus é uma pessoa nesse sentido, em relação que tenha corpo. Ele não possui partes corporais, nem está sujeito às paixões. Sua pessoa não se compõe de nenhum elemento material e não está sujeita às condições da existência natural, portanto, pode ser visto com os olhos naturais, portanto, não pode ser visto com os olhos naturais, nem aprendido pelos sentidos naturais. Então, o que nós entendemos é que
que Deus, como espírito, não pode ser compreendido nessa questão, pelos sentidos naturais que nós vemos e tocamos nas coisas. Deus é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não se pode aprendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, nem tampouco satisfatoriamente descrever em linguagem humana. Então você não consegue descrever Deus assim, escrever aqui, e Deus é assim, assim, assim. Não dá. Porque a própria palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Isso quem declara é o apóstolo João. Só que existe aqui uma questão aqui em Êxodo, capítulo 24, versículo 9 e 10, que lemos: Moisés e certos anciões viram a Deus. Como é que fica esse negócio aí? Moisés, anciões viram a Deus, enquanto que o apóstolo João disse que ninguém nunca viu Deus? Parece uma contradição, né? Mas não existe contradição. Então diz o texto: nisto não há contradição. João quer dizer que nenhum homem jamais viu a Deus como ele é, o Deus na sua essência. Ninguém nunca viu Deus na sua essência, como ele é realmente. Mas sabemos que o Espírito pode manifestar-se em forma corpórea, como Mateus lá, capítulo 3,16, que o Espírito Santo ficou em forma de pomba. Portanto, Deus pode manifestar-se de uma maneira perceptível ao homem, que está chamada das teofanias, e também podemos falar também em relação a antropomorfismo, antropopatismo, a maneira como Deus se apresenta ao homem, da maneira como o homem entende a Deus. Então, Moisés viu a Deus, mas não Deus na sua essência, não como Deus é, mas naquilo que era possível Deus se apresentar como fosse a parte teofânica de Deus. Então, portanto, a Bíblia fala de Deus como um ser que tem mãos, tem braços, tem olhos, tem ouvido, e descreve como vendo, sentindo e ouvindo e arrependendo-se. Esse aí as partes, né, que é atribuído ao homem se atribui a Deus. Então você sabe que isso é antropomorfismo. Características humanas atribuídas a Deus para entender Deus. Porque Deus não tem olho, não tem nariz, não tem nada disso. Então tudo isso é estudado para se entender Deus dessa forma. Aí nós temos aqui também que a infinitude. Deus é infinito e não está sujeito a limitações naturais humanas. Deus é infinito, essa é a grande realidade. A natureza da divindade está presente de modo igual em todo o espaço infinito e em todas as suas partes. E isso nos traz ao entendimento que Deus é eterno. Para ele não existe nem presente, nem passado, nem futuro como algo como nós entendemos. Para ele tudo é presente. O passado, o presente e o futuro para nós são coisas que o passado não existe, como diz Santo Agostinho. O passado não existe, o presente existe e o futuro existirá. Então nós temos essas limitações de fazer assim. Mas no caso de Deus, ele está aqui, como se eu fosse Deus, e o presente, o passado e o futuro está aqui na sua presença. Olha a imensidade de Deus. Ele vê tudo como se fosse presente, passado, presente e futuro. E isso aí é o Deus que se manifesta dessa tal forma que ele, sendo infinito, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Isso aí ninguém pode negar o tempo que Deus tem em relação a nós. Então, a infinitude de Deus em relação ao espaço, em relação ao tempo, é que em relação ao espaço, é que Deus está sempre presente em todas as coisas. Em relação ao tempo, que Deus é eterno. E ele existe e sempre existirá. E não há como mudar isso, a não ser o conhecimento limitado do homem que tenta limitar a Deus.
E também aqui também uma dos atributos de Deus não relacionado, que é uma coisa dele mesmo, da íntima salvação dele, da natureza dele, é unidade. Deus é único. É complicado isso, né? Deus é único. No Antigo Testamento, está claro lá que se deveria adorar, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Os judeus hoje em dia levam isso a pé da letra, que só Deus deve ser adorado, e Ele é o único. Se Ele não é único, por que cremos então Pai, Filho e Espírito Santo? Se lá no Antigo Testamento foi o tempo todo ensinado sobre adorar o único Deus, mas no Novo Testamento vem para um entendimento sobre Pai, Filho e Espírito Santo. E por que não falou lá também no Antigo Testamento? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí? Só o único Deus é o único Deus. É o único Deus. Porque pela lógica, assim, para nós entendermos, seria também a mesma coisa, continuar o mesmo pensamento. Sim. Pela Interessante, lógica, o apóstolo Paulo, ele foi todo educado no entendimento do Antigo Testamento, através do pé do grande mestre Gamaliel, e sobre o Deus único, mas ele também falava sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é o entendimento? Qual é o entendimento teológico de se entender isso? O que acontece é o seguinte, é que quando Abraão foi chamado para sair do meio da sua parentela, o que mais se manifestava naquele tempo? Era o politeísmo. Todo mundo acreditava em vários deuses. Só que Deus faz um milagre, chama um homem do meio da sua parentela, Abraão, para que possa adorar um único Deus. E ele se dedica a isso. E ele leva essa mensagem adiante, que não é à toa que o judeu hoje em dia, ele não adora outros deuses, ele só adora um único Deus. Então isso, de certa forma, trouxe um resultado. E o que acontece? No Antigo Testamento, essa crença em vários deuses era muito forte. Por ser muito forte essa crença em vários deuses, seria muito complicado a manifestação e o entendimento da Trindade no Antigo Testamento. Se a Trindade fosse explicada e ensinada no Antigo Testamento, pela concepção do povo daquele tempo de crer em vários deuses, eles com certeza fariam confusão e entenderiam que existiriam 3 deuses. E hoje? Não faz confusão? Não, faz confusão naqueles que não querem entender. Mas a concepção de mentalidade hoje em dia é muito mais avançada do que naquele tempo. Naquele tempo, o pensamento que prevalecia era o politeísmo. É por esse motivo que tem alguns teólogos que chegam até dizer que o povo judeu, por um momento, é politeísta meio que disfarçado. Mas não, esse é um pensamento de quem quer pensar assim. Então, o que era muito forte ali era o politeísmo. A gente vê que o povo de Israel sempre estava lutando ali para que pudesse divulgar e falar sobre o Deus verdadeiro. Guerras, mais sobre guerras. E isso aí, eles não querem falar sobre isso. Então, havia necessidade de que o povo viesse crescendo, viesse um amadurecimento, e essa questão de um único Deus viesse evoluindo até chegar ao tempo de Cristo, onde as coisas estavam mais tranquilas em relação a esse tempo, que aí chega essa ideia de se falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, depois que a gente evoluiu um pouco nesse entendimento, embora as pessoas nos chamem de politeísta, por crer que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e não existe 3 deuses, só um único Deus.
Porque a gente explica isso de uma forma bem mais clara, dentro do nosso entendimento. A gente crê na unidade absoluta e a gente crê na unidade composta. Então, essa é uma divisão que existe dentro da unidade. Quem não souber fazer a diferença entre unidade absoluta e unidade composta, vai pegar Pai, Filho e Espírito Santo e jogar na unidade absoluta. Se jogar na unidade absoluta, aí realmente vai ser 3 pessoas. Aí nós vamos ser realmente politeístas. Mas só que a gente não joga Pai, Filho e Espírito Santo na unidade absoluta. A gente pega Pai, Filho e Espírito Santo e joga na unidade composta. Por quê? Porque existe uma expressão lá no Novo Testamento que explica para nós sobre essa questão da unidade composta absoluta. Quer ver? Olha aqui o que está escrito aqui. A expressão um homem traz a ideia de unidade absoluta, porque se refere a uma só pessoa. Então está claro na Bíblia, que fala que a expressão de um homem traz a ideia de unidade absoluta, porque está falando de um homem só. Mas, se eu pegar esse mesmo homem e unir a uma mulher e dizer que esse homem, que essa mulher é uma só carne, isso é unidade absoluta? Não. É unidade composta. Porque um homem e uma mulher se tornam um só pelo matrimônio e pelo casamento. Não existe 2 casamentos. Não existe 2 matrimônios. Existe um só casamento que consegue colocar... Unir 2 pessoas. Unir 2 pessoas, o casamento. Então, isso é unidade composta. Então, eu posso pegar essa unidade composta, atribuir Pai, Filho e Espírito Santo dentro de um nome. Deus. Deus é Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo, mas não existe 3 deuses, como o casamento. Não existe casamento Adão, casamento Eva e 2 casamentos. Existe um casamento que une o homem e a mulher em uma só carne. Então, Deus une os 3 numa só questão, Deus. E não existe 3 deuses. Como um casamento também que une 2 pessoas e não existe 2 casamentos. Existe um casamento para unir 2 pessoas. Então, essa nós chamamos de unidade composta. Nessa questão do início de ser trabalhado só um Deus, houve a complicação para eles e até mesmo para nós entendermos, né? Tem que ser evoluir no entendimento. Porque se tivesse logo em ser, por mais que alguém não ia entender, mas eles mesmos hoje, porque não entendem? Porque houve no início isso aí. Como é que vai desfazer uma mentalidade que foi criada tudo? Mas se você perceber hoje, a maioria dos que já aceitam falar sobre Pai, Filho e Espírito Santo é muito grande. E hoje ainda existe também, então... sempre vai existir. Pois então... Sempre vai existir ideias erradas, como nós estudamos aqui, sobre o gnosticismo, ateísmo, politeísmo, panteísmo. Isso vai existir. É fácil, não é fácil. É por isso que tem que estudar para entender isso. Olha o tempo que eu venho estudando sobre isso e até hoje ainda, né, tá esmiuçando. Mas o que é que tu crê? Não é fácil. Mas o que é que tu crê? Tu crê que existe Pai, Filho e Espírito Santo? Em questão, eu estou dizendo eu, né? Sim, tu crê. Estou dizendo eu, não é fácil entender. Não, mas tu crê que existe Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, creio. Tu crê que são 3 deuses ou só um Deus? Isso que implica. Não, mas você crê que é 3 deuses ou um Deus? Um Deus, mas essa questão é fácil. Não, eu sei que não é fácil, mas tu entendeu. É isso que eu quero fazer entender para pessoas que possam entender. A pessoa fala, não é fácil. Claro que não é fácil, que é um grande mistério da Trindade. Mas, como tu falou assim, eu sei, e sim, eu aceito, então é isso. Então, você entendeu. Agora, o que é complicado é a pessoa dizer, não é fácil e começar a achar que é politeísmo.
Só que tu falou, não é fácil, mas eu não acredito que é politeísmo. Então, você entendeu a Trindade. Bem no meio que num sentido Agora, ainda... eles tiveram uma vivência, o conhecimento, tudo ali. Estou dizendo por mim, porque nós somos ocidentais. Sim. Eles tiveram todo um ensinamento, tudo não sei quantos anos. E aí chegar e querer embutir outro, não é fácil para eles. Embutir, eu falo que não. Embutir não pode ser embutido porque está lá E o Antigo nas Sagradas Testamento não Escrituras. falaria, né? O Antigo Testamento... Não, eles não querem, eles não fazem uso do Antigo Testamento pelo simples caso de que aquele Jesus é classificado como Messias. Eles não odeiam o Antigo Testamento, os judeus não querem o Antigo Testamento simplesmente porque tem essa questão de Pai, Filho e Espírito Santo. Não, isso é de menos, é a questão de Jesus ser o Messias. Outra questão. Eles não aceitam Jesus como quando Messias. Jesus veio, né? O Pai estava no céu e o Espírito no céu e Jesus Desceu, aqui na terra. sim. Aí Jesus não se comunicava com eles lá. Como era essa comunicação? Não se comunicava? Não, eu estou perguntando. Não, ele se comunicava. Qual foi a parte que não se comunicou? Hein? Qual foi a parte? Em relação a... Não, ele sempre comunicou. Porque, Sempre comunicou. Desde antes dos 12 anos, lá no templo, ele sempre se comunicou. Sempre se comunicou. Qual é a parte que ele não se comunicou? É igual assim nós aqui, ó, nós estamos aqui. É aqui hoje. Sim. Então qualquer coisa assim que tá... Sim, tu tá falando humanamente, mas no caso de lá Jesus. Eles. Aí caso de só Jesus. tinha um momento bem restrito para eles se comunicar. Quem? Jesus, Pai e Filho. Mas aonde está escrito isso? Sobre a conversação, resolver problemas, né? Mas eles estão lá para resolver problemas? Quem? Pai, Filho e Espírito Santo? Como assim resolver problema? O problema da humanidade. Tudo que acontece sobre nós, isso é o problema. Nós somos o problema. Nós somos o problema, Jesus veio para morrer pelos nossos problemas. Nossos problemas, traduzindo, seriam nossos pecados. Então, tá tudo certo. Então, Jesus é a manifestação do Pai. Eu estou aqui expondo o que, né? Sim. Que eu preciso. Sim, é porque a gente tem que ter cuidado para não falar sobre essa comunicação como se Jesus não tivesse muita comunicação, se Jesus não tivesse esse acesso. Mas ele tinha comunicação, só ler a Bíblia. Lê a Bíblia no Novo Testamento lá e vê como é que Jesus se comunicava. O Espírito Santo estava lá com ele, com o Pai, né? Sim. Então o Espírito Santo tinha mais comunicação com Deus e Jesus... E não tem diferença. O que nós falamos aqui sobre os atributos de Deus, sobre a onipresença, onisciência? Não existe essa diferença. Essa é a grande realidade. Então, Jesus é o tempo todo em comunicação. Agora, ele saber sobre a sua missão, o que realmente vai fazer, isso conforme ele foi se desenvolvendo, conforme a leitura, e foi vendo que aquilo falava dele como se fosse um espelho, que a cada dia ia refletindo e ele foi entendendo a sua missão na Terra. Mas a comunicação de Jesus com o Pai sempre foi muito forte. Isso aí não há dúvida. Então a gente precisa entender a unidade composta e a unidade absoluta em referente a Deus. E a classe de que onde é que Deus se encaixa nesse negócio aí em relação a Deuteronômio 6,4 é que a palavra Elohim conclui que se refere à unidade composta, falando realmente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há lá no Antigo Testamento a manifestação do Espírito Santo, não de forma direta como no Novo Testamento, a manifestação do próprio Cristo, não de forma direta, mas compreendida pelos estudiosos, como se manifesta ali. Então, não há como negar isso. Só que aí, como eu disse, a Trindade, se fosse se manifestada lá no Antigo Testamento, onde o politeísmo era muito forte, com certeza aí ia criar uma confusão maior do que essa confusãozinha que nós temos hoje. A confusão ia ser maior. Como Jesus falou assim, a mulher casou por 5 vezes, né? 5 vezes, todo o marido morreu. Aí ele agora sim, Jesus.
qual é o homem que ela vai se juntar lá, ou você, né, ficava junto com ela lá. Aí Jesus disse, olha, lá no céu, no caso da cidade do casamento, e lá no céu não vai ter sexo, né? Lá no céu não vai ter sexo. Então Jesus queria falar isso para os fariseus. Então aí a pessoa fica assim, realmente, se lá nos anjos, no céu, os anjos, Deus, tem sexo. é uma pessoa, mas se não tem órgão, como o homem tem, não tem nada, né? Acho que não tem nada. É isso. É espírito, é espírito. Deus é espírito. O anjo também é uma coisa. O anjo se torna, como o pessoal diz que é anjo, masculino e feminino, deve ser, né? Mas não tem. Mas não fala masculino, feminino, fala só anjo. Sem sexo. Então, acho que isso é uma pessoa, realmente uma coisa assim que deve pensar assim, que todos são espíritos, né? Espírito. Deus é espírito, os anjos Deus é espírito. Tudo é espírito, né? Nós se tornamos assim, nós no arrebatamento, nós não somos espírito não, né? Não vamos ter o corpo glorificado. Acho que o nosso órgão é tudo desaparecer. Não, isso porque não dá para dizer que o nosso órgão vai desaparecer, assim, para falar isso tem que ter um texto, aí não tem. Aí só nosso intestino, o coração, não vai ter nada, né? Não dá para afirmar. Nosso corpo. É um espírito, né? Espírito assim, é tipo um vulto, né? O vulto, né? Não tem aquele hino que cantor, o vulto parecia, Essa é mais ideia de poéticos. Aí tem aqui os atributos ativos de Deus. É Deus em relação à natureza. Nós já havíamos falado de atributos não relacionados, que era coisa só de Deus mesmo, né? Que ele é único, que ele é infinito. Esses atributos ativos de Deus é em relação a Deus e o universo. E uma das coisas, dos atributos ativos de Deus é a onipotência. Deus é onipotente. Deus, ele quer dizer o que quando ele fala que é onipotente? Que ele pode fazer o quê? Sabe? A onipotência de Deus? Ele pode estar em todos os lugares. Todos os lugares? A onipotência? Onipotência está em todos os lugares? Ele tem poder. Não, ele pode todas as coisas. Mas não todas as coisas que vá contra a sua natureza e caráter. Deus pode tudo, mas não tudo. Por quê? Deus pode mentir? Não, ele não pode ir contra a sua natureza. Então tem um negócio aqui bem interessante. A onipotência de Deus significa duas coisas: sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com sua natureza, pois para Deus nada será impossível. Isto naturalmente não significa que ele não possa ou queira fazer alguma coisa contrária à sua própria natureza. Por exemplo, mentir, roubar, ou que faria alguma coisa sua própria, alguma coisa absurda, ou ao contrário a si mesma, tal como fazer um círculo triângulo, ou fazer água seca, o seu controle e sabedoria sobre tudo que existe e o que pode existir. Então, Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, mas não todas as coisas contrárias ao seu caráter e natureza. Deus não pode mentir, Deus não pode roubar, Deus também não pode fazer um triângulo quadrado, nem um triângulo virar um círculo. Triângulo é triângulo, então isso é contraditório àquilo que tem pessoas que trazem isso aqui para trazer uma certa confusão, dizendo que Deus não pode fazer todas as coisas. E eles querem que Deus faça algo contrário à sua própria natureza. Deus é onipotente? Ele pode todas as coisas? Tu fala, pode. Não pode não. Aí fala, pode sim, ele pode mentir? Ele não pode. Então ele não é onipotente só porque ele não pode mentir, não porque ele pode roubar. Então Deus não vai ser contraditório e não vai ficar contra a sua natureza. Então ele é onipotente naquilo que é para se fazer, e não para se fazer aquilo que será contrário à sua própria natureza e caráter. Mas como os ateus querem pegar
essa maneira de colocar Deus na parede e dizer que Deus não pode todas as coisas, para diminuir Deus, a gente já sabe que é sem chance. Então esse é um dos atributos ativos de Deus, a onipotência, que Deus é onipotente. Aí você encontra lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 17, versículo 1, capítulo 18, 14, e tem vários textos aqui que vai falar sobre a onipotência de Deus. E Deus também é onipresente, que fala sobre a onipresença de Deus. Deus é onipresente, isto é, o espaço material não limita em ponto algum. Ele está em todo lugar. Então, qual seria a diferença entre a imensidade de Deus e a onipresença? Se Deus é onipresente, qual seria a diferença entre a imensidade de Deus e a onipresença de Deus? Parece ser a mesma coisa, né? Vou revelar para vocês. A imensidade de Deus é a presença de Deus em relação ao espaço, enquanto a onipresença é a sua presença considerada em relação à criatura. Então, quando nós falamos da imensidade de Deus, é em relação ao espaço. Todo lugar ele está, em relação ao espaço. Quando nós falamos da onipresença de Deus, é em relação à sua criatura. De acordo com a necessidade da criatura, ele está presente em todo lugar. E aí, quando a pessoa entende que Deus está em todo lugar, aí um certo chinês falou, então quer dizer que ele também está no inferno? Para tirar meio que sarro de um cristão. Aí o cristão respondeu, ele não está lá, mas a sua ira sim. Então a gente entende que, embora Deus esteja em todo lugar, ele não habita em todo lugar. Então isso é bem claro aí, né? Se Deus está em todo lugar e habitar em todo lugar é diferente. Estar em todo lugar não significa necessariamente que ele habita naquele lugar. Então ele sabe o que acontece, né? Sabe. Está acontecendo ali, mas ele vai ali. Então não existe nenhum lugar na Terra que você possa fugir da presença de Deus. Ele está em todo lugar. Se você for lá para a profundidade do mar, ele está lá para o espaço. Não existe nenhum lugar na Terra que ele não saiba onde você está. E isso é interessante. Aí vem o segundo, que vocês bem conhecem, onisciência de Deus. Onipotente, ele pode todas as coisas. Onipresença, ele está em todo lugar. Onisciência. Onisciência de Deus é o quê? Onisciência, ele sabe de todas as coisas. Sim. Conhece... Deus é onisciente porque conhece todas as coisas, que está em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 18, capítulo 19, 20... Não, versículo 19, segundo Reis, capítulo 8, 10, e vários textos aqui que eu não vou ler para não perder tempo. O conhecimento de Deus é perfeito e ele não precisa arrazoar ou pesquisar as coisas, nem aprender gradualmente. Seu conhecimento do passado, do presente e do futuro é instantâneo. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender, precisa pesquisar para aprender as coisas. Deus não precisa disso. Deus já é um ser onisciente que sabe todas as coisas. Então ele não tem problema com isso. Aí tem uma pergunta aqui que é interessante. A seguinte dificuldade se apresenta a alguns. Sendo Deus conhecedor de todas as coisas, ele sabe quem se perderá. Portanto, como pode essa pessoa evitar perder-se? Se Deus sabe de todas as coisas, então ele sabe quem vai se salvar, quem vai se perder. Parece que se ele sabe de todas as coisas é uma boa pergunta. Mas o que é interessante é que, como diz aqui, eu vou ler o que ele fala aqui, depois eu vou explicar alguma coisa. A presciência de Deus sobre o uso que as pessoas farão do livre-arbítrio não obriga a escolher este ou aquele destino. Deus prevê sem intervir. Ou seja, Deus pode prever, mas ele não vai fixar para você aquilo que já está determinado. Ou seja, se eu estou bêbado e eu estou andando aqui no caminho e lá na frente tem um buraco, o que eu estou prevendo?
Eu estou prevendo que, da maneira como esse bêbado vai, e se ele não for orientado, ele vai cair naquele buraco. Eu não estou fixando, ele vai cair no buraco. Não, eu só estou prevendo. Estou prevendo, mas eu preciso orientá-lo. Olha, você precisa andar mais para o lado esquerdo. Você precisa se afastar um pouco para o lado esquerdo, porque aí você se desvia do buraco que está ali na frente. Aí o bêbado me ouve, aí ele tem duas escolhas. Ou ele me ouve e se desvia do buraco, ou ele me ignora e cai no buraco. Mas eu estou prevendo que se ele me ignorar, ele vai cair no buraco. Mas eu não fixei isso para ele. Deus não fixou nada, porque isso seria uma crueldade de Deus. Se tudo fosse fixado. Não, o John vai morrer de acidente de carro, outro vai morrer de acidente de avião, outro vai morrer de quê, outro vai virar ladrão. Deus não fixou nada. Pelas condições do mundo, pelo que é oferecido, e também somos orientados a não fazer o que é errado, então toda a escolha que nós fazemos está tudo relacionado ao livre-arbítrio. Só que as pessoas querem anular o livre-arbítrio e colocar tudo na conta de Deus. Sim, Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, Ele pode prever, Ele pode fazer com que as coisas aconteçam, amém. Então são duas situações que nós temos aqui. Ou Deus é soberano no seu extremo, o que Ele disse, quem vai se salvar, quem vai se perder, porque não faz sentido. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não faz sentido isso para mim. Por que não faz sentido para mim? Porque se uma pessoa que nasceu e já está predestinada à condenação, para que serve o sacrifício de Cristo? Morreu para quê? Morreu para quê? Morreu só para alguns e não morreu para todos? Então o sacrifício de Cristo é imparcial. Não é tão forte como se dizem. Que eu acredito que Cristo morreu por todos, para a salvação de todos. Nós somos predestinados à salvação. Agora, quem rejeitar a salvação, rejeite. Então, essa a grande questão. Então, é isso. Deus a palavra fixou. Predestinado e destino. Ah, destino tu não tem escolha. E predestinado. Aí, predestinado é uma condição em que você está predestinado aquilo, mas que você pode rejeitar. Ou digamos assim, predestinado à salvação. A salvação é oferecida, mas você pode escolher não querer ser salvo. Mas está só na sua mão, você precisa também de orientação. É aí que entra a grande confusão, porque alguém acredita que só por nós não dá. Então precisa que Deus intervenha na nossa salvação. Aí por isso que entra aquela confusão. O cristão pode perder ou não perder a salvação? Os calvinistas dizem que não pode perder a salvação. Uma vez salvo e pronto, acabou-se. Aí entra a grande questão deles em relação à pregação do Evangelho. Pregam o Evangelho para todo mundo, mas não seria muito justo, porque se pregam o Evangelho para todo mundo, mas só alguns vão ser salvos e outros não salvos, que sentido faz essa pregação? Adão e Eva pecaram. Qual é o sentido de todo aquele cenário? Qual é o sentido de toda aquela situação? Se alguns vão ser salvos e outros não. Se já está tudo na cabeça de Deus, o que Ele vai fazer antes de tudo que estava acontecendo, antes da morte do filho dele. Então seria uma crueldade de Deus fazer o seu filho morrer. Se vai ser salvo todo mundo. É uma crueldade de Deus contra o seu próprio filho. Eu vou mandar meu filho morrer, mas não é todo mundo que vai se salvar. Se ele já saber todas as coisas. Então, esse é um assunto bem polêmico. Eu já vi debates na internet que os dois lados, porque quando a gente tenta trazer muito para o homem, a gente meio que anula a soberania de Deus. Assim, né, como eles entendem, eu não anulo a soberania de Deus em nada, mas eu acredito que Deus dá esse livre-arbítrio para nós escolhermos e fazer o que é certo. E temos aqui, que nós falamos a onisciência e a sabedoria de Deus. Deus é sábio. Deus sempre faz o bem de maneira certa, no tempo certo, Ele faz tudo de bem. Então Deus faz age com a sua sabedoria, e a sabedoria está muito ligada à providência de Deus. E a divina providência pode ser geral,
relaciona-se ao universo como um todo, e a providência de Deus também pode ser particular, relaciona-se com detalhes da vida do homem. Então a sabedoria de Deus está nessa questão prática aí de se mostrar e fazer o que é bom, no tempo certo, na hora certa, e a gente precisa aprender com Deus. E também aqui fala que Deus, a soberania de Deus. Deus é soberano, isto é, ele tem direito absoluto de governar sobre sua criatura e dela dispor como lhe apraz, como Daniel capítulo 4, versículo 35. Deus é soberano, Deus traz as leis e nós só precisamos obedecer às leis de Deus. E aí vamos para os atributos morais. Deus em relação à criatura. Aí vem a santidade. Em relação à criatura, assim como Deus é santo, nós devemos ser santo. E santo aqui no sentido de separado. Porque assim como Deus é separado de outros deuses, nós somos devemos ser separados de outras coisas que não correspondem com Deus, o Deus verdadeiro, que não corresponde com a palavra. E aí ele está separado no sentido de que todas as coisas que nós fazemos aqui na Terra em relação a Deus, há uma grande diferença. Que Deus, sendo Deus santo, no seu sentido real, nós somos santos no sentido humano. Mas essa orientação de santidade tem que vir de Deus para nós seguirmos o caminho corretamente. Porque ser santo o seu próprio ver, vai entender a santidade como santidade sem ser o que a Bíblia nos orienta. Aí é por esse motivo que entra algumas doutrinas de homens aí, como uso e costumes. Saiona lá no pé, a mulher não pode botar nenhum batom, não pode botar um brinco, o homem não pode usar nenhum cordão. E aí eles dizem que tirando essas coisas a pessoa vai ser santa. Só que essa santidade é diferente da santidade que a Bíblia nos orienta. Essa é uma santidade que o homem colocou sobre o próprio homem para que o homem possa se dizer santo. E esse homem que segue essa regra de santidade acaba condenando os outros que não fazem e não usam o mesmo costume. E não é dessa santidade que Deus está falando. A santidade em relação ao pecado, em relação à transgressão, não em relação ao uso de costumes. O costume é a criação daquele líder que começou aquele ministério, aquela denominação e que colocou aquilo como regra. Por exemplo, Davi Miranda. Colocou aquelas regras bobas lá e o filho dele, neto lá, acho que é neto Davi, não sei o que, está tentando meio que não trazer isso muito a sério, ele quer trazer a palavra a sério. Só que tem lá os conservadores que estão dizendo que ele quer trazer o mundo para a igreja. Falta de entendimento. Porque o neto Davi Miranda, ele quer trazer o povo para a Bíblia. E as vozinhas dele lá, as velhinhas lá que estão lá no poder, querem trazer a autoridade de Davi Miranda. Querem que essa voz de Davi Miranda prevaleça. E o neto novo quer trazer a voz da palavra de Deus. Querem que o povo siga pela palavra, não pelo que o avô colocou como regra, que eram coisas dele mesmo. Deve-se respeitar o avô? Sim, mas entre respeitar o avô e a palavra de Deus, tem que respeitar a palavra de Deus. Essa é uma coisa lá que estão brigando lá, e a Assembleia de Deus de Belém também está no mesmo caminho, só que a Assembleia de Deus de Belém é mais hipócrita, né? Eles proíbem lá na igreja, mas pode usar fora. Então, a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, é a mais hipócrita de todas. O Braz já é mais sincera. As mulheres usam calça comprida lá fora e usam também dentro da igreja e eles sabem que isso é uso e costume, tá bom. O Ministério de Belém não, vejo um bocado de irmãzinha lá condenando as pessoas e vejo de calça leg andando por aí pela rua aí, mas chega lá no circulação, usa uma saona até embaixo. Aí, o Ministério de Belém, infelizmente, não estou falando mal, estou falando só a verdade. A hipocrisia é total. Então, aqui também temos a justiça de Deus, que é relação, que Deus é justo. E justiça e santidade andam juntos. Deus é justo e santo.
Ele usa a justiça e nunca vai punir o inocente e nunca botar o inocente como culpado. Então, isso Deus, ele sabe fazer muito bem. E aí, dentro da justiça dele, ele vai conduzir o seu povo para fazer o que é certo. Então, dentro da justiça de Deus, Deus corrige o que ama. Corrigir o que ama não é como muita gente fala, porque Deus corrige o que ama. Então, Deus faz a pessoa sofrer. Não, não é isso. Não. Deus corrige o que ama, é porque Ele orienta e faz a pessoa enxergar o que é certo. Se a pessoa insistir, Deus permite que as coisas ruins venham sobre a vida dele. Não é que Deus seja o causador das coisas ruins. Quem é o causador das coisas ruins na vida do homem é o diabo. O diabo que faz o mal. Ele que veio trazer todo tipo de desgraça para a humanidade. Deus só permite, porque o homem é teimoso. Então ele vai deixar as coisas acontecer. Fidelidade. Deus é fiel. E a pessoa também digna de confiança e suas palavras não falharão. Então, pode esquecer. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Ele disse, Ele não mente. Quando Ele falou, quando Ele estava na terra, que eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, Ele não estava mentindo. Ele morreu e ressuscitou. E o diabo sabia disso. Que ele ia morrer e ressuscitar. Então o diabo estava impedindo que ele morresse. Porque sabia que se ele morresse, ele ia ressuscitar. Agora tem um bando de pregador bobo aí, que fala um bocado de besteira no púlpito, diz que quando Jesus morreu, o diabo estava fazendo festa no inferno. Como é que o diabo estava fazendo festa no inferno se o próprio Cristo falou o tempo todo, eu vou morrer e ressuscitar? Será que o diabo estava duvidando das palavras de Jesus? Ou o diabo estava achando que Jesus era mentiroso, como ele é mentiroso? O diabo sabe que Jesus é fiel. Ele sabe que Jesus não mentia. E o diabo sabia e sabe que tudo aquilo que Jesus fala, ele cumpre. Então o diabo tinha certeza que ele ia morrer e ressuscitar. Ele ia fazer festa no inferno? Só esses pregadores malucos que dizem que o diabo estava fazendo festa lá no inferno, estava fazendo aquele pagode, e quando ele estava no alto astral da festa, Jesus apareceu por lá e acabou com a festa. Isso é palhaçada. Isso é pessoas que não têm o que ensinar. Inventar e ficar dizendo. Não houve festa no inferno. Quando Jesus falou tetelestai. Sabe o que é tetelestai? No grego quer dizer está consumado. Quando ele falou está consumado, o diabo estou lascado. Porque ele vai ressuscitar e a vitória já está determinada. Então Deus é fiel. E outra que é uma das atributos de Deus. Misericórdia. Deus é misericordioso, a misericórdia de Deus é divina, bondade em ação com respeito às misérias das suas criaturas. Deus é bom em todo tempo, mas Deus é bom não como o homem é bom. Deus é bom não como o prefeito, o governador, qualquer outra pessoa é bom. Se alguém tentar colocar Deus nessa tipo de bondade como o vereador da cesta básica é considerado bom, Deus não aceita. O jovem chegou, bom mestre, Jesus, então por que tu me chama de bom? Bom é só Deus. Porque aquele jovem estava querendo colocar Jesus no mesmo nível de um fariseu, de um escriba, de um governador, de um rei, como se fosse bom e fazer a bondade. Deus, eu não estou nesse mesmo nível desse tipo de bondade que tem aqui na terra. Porque essa bondade aqui na terra sempre está relacionada, está em ligação com o interesse. Mas se você quer saber o que é bondade, só Deus é bom. Então não confunda Deus com esse tipo de bondade. Aí tem os atributos de Deus, que é o amor. Deus é amor, o amor é atributo de Deus, em razão do qual ele deseja relação pessoal com aquele que possui a sua imagem, e muito especialmente com aqueles que foram santificados em caráter, feitos semelhantes a ele. Então Deus é amor, porque ele amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho, para todos pudessem receber a salvação. Caso o homem não receba o que Deus está oferecendo, então ele não vai morrer e não vai ser condenado pelo que ele faz de errado. Então o homem não vai ser condenado porque fuma, o homem não vai ser condenado porque se prostitui, o homem não vai ser condenado porque bebe cachaça, ele vai ser condenado pela rejeição e pelo desprezo ao amor de Deus, pela salvação. Desprezou o amor de Deus, desprezou o perdão,
aí o homem é condenado por isso. Porque fumar e tudo, porque o homem só fuma e bebe, se prostitui, porque ele já abandonou o perdão de Deus, já desprezou a salvação e automaticamente vai fazer essas outras coisas. E esse amor de Deus, aí vem a bondade de Deus, que eu falei que Deus é bom, que está relacionado àquela bondade não que os homens querem que ele seja, mas a bondade de Deus está além do que se está entendido aí. E aí, o que é que nós entendemos com tudo isso? Que Deus é tudo em todo, mas não como um panteísta ensina. É que tudo o que você quiser e procurar está em Deus. Você quer amor? Deus é amor. Você quer bondade? Deus é bom na sua essência. A salvação da sua alma, tudo está em Deus. Agora, o que nós entendemos que esse Deus se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso não pode ser negado, porque a única maneira de nós entendermos Deus mais próximos de nós, na nossa natureza, recebendo a nossa mesma experiência e passando pela nossa experiência, só em Jesus podemos ver isso. Então, eu finalizo essa aula aqui dizendo o seguinte, que Jesus sabe dos seus pontos fracos, ele sabe da natureza, ele sabe da vida que você leva, ele viveu a nossa natureza para saber o que é, e ele sabe como é. Ele se entristeceu, ele sofreu, ele sentiu dor, tudo na natureza humana para saber como é que as coisas funcionam. Então, no último dia, quando ele acertar as contas com a humanidade, com certeza ele vai colocar tudo isso na balança. Deus, Jesus, vai colocar tudo isso na balança. Como diz a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte. Todos nós vamos morrer porque Adão e Eva pecaram. E esse vai ser o salário. Depois que esse pecado for pago através da morte, nós vamos para um novo estágio, um novo grau especial, que é a eternidade. E lá na eternidade, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, para ter vida eterna, vai ter que ser amparado por um dom gratuito de Deus, que é a salvação. Através de quem? De Jesus. Eu vou falar aqui, não sei se é assim, mas é como se eu fizesse algo errado e nos momentos últimos da minha vida, eu morresse, reconhecendo de certa forma que Jesus é o Senhor, mas nunca consegui servi-lo como deveria, mas no último dia da minha vida eu reconheço que Ele é o Senhor e que morreu pelos meus pecados. Aqueles meus pecados cometidos, vem a morte como salário, e depois da morte eu sou amparado pelo sacrifício de Cristo, que é o dom gratuito de Deus para a vida eterna, que é o sacrifício de Cristo. Então a gente deve ter muito cuidado por jogar as pessoas no inferno, por jogar as pessoas em lugares que Deus, só Ele mesmo vai saber como julgá-los. Porque na nossa limitação, a gente julga as pessoas pela rejeição que a gente vê elas apresentarem. Mas uma coisa é certa, ninguém conhece o coração do ser humano na hora da morte. Ninguém conhece o pensamento do ser humano na hora da morte. Mas na nossa limitação a gente fala, esse foi para o céu, essa foi para o inferno. Primeiro porque a nossa mente é muito rápida. A nossa mente é rápida. É rápida para pensar. É rápida para pensar e leva em segundo. Então não há como julgar. Então deixemos tudo na mão de Deus. Que no último dia, quem vai fazer o julgamento é Deus. E eu tenho certeza que o diabo, ele não vai ser vitorioso. Uma pergunta aqui. Pergunta Damião.
o senhor quase morreu, né, na piscina. Foi. Mas ali, a sua mente, rapidinho, o senhor lembra o que o senhor pensou naquela hora que o senhor caiu? Não lembro. Sabe, eu lembro que eu ia morrendo afogada e é rápido, passa um monte e eu já tinha, né? Eu já tinha 3 vezes subido. Aí na terceira vez que eu vi que ninguém ia, né, me socorrer, que eu estava morrendo ali, e dentro eu pensei assim, já estou morrendo, já foi, né? Já tinha entregue, assim, eu não tinha mais força. E ali, né, rápido, a gente pensa um monte de coisa. E eu tinha 8 para 10 anos, por aí, assim. Porque eu caí na piscina lá, porque bati a cabeça. Na piscina da piscina lá. Bateu a cabeça? Bateu de uma e caí lá. Eu caí lá, desmaiado já. Então é isso. Marca bem aqui, quando eu saí do hospital, eu vi a marca bem aqui, um ferimento aqui, ó. Aqui, ó, na ponte, ó. Aqui embaixo, um ferimento aqui. Então é isso, a nossa salvação está nas mãos de Deus. Deus sabe o que vai fazer no último dia. Uma coisa é certa, se é que existe esse lugar, e nós falamos que as pessoas vão para lá, inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. É isso que Jesus fala. O inferno foi criado pelo diabo e seus anjos. Aí a gente acrescenta, mas não foi criado para o homem, mas se o homem quiser ele vai. Mas aí é um acréscimo nosso. Mas o certo é esse, que o inferno foi criado pelo diabo e seus anjos. E não existe nada disso aí que a gente vê aí fora. Que alguém foi lá no inferno, viu até o Michael Jackson dançando lá. Isso é uma coisa... já viu até o Michael Jackson lá, viram não sei quem, viu não sei quem. Não sei, cada um... história mesmo. Cada um meio estranho, né? Aí outro vai no inferno, vê um inferno diferente, e outro vai e outro vê outro inferno diferente. Aí alguém, para tentar justificar para mim, não, porque o inferno é muito grande, cada um foi num lugar diferente. Então, é igual o céu, parece né? o estado. A gente foi no céu. Eu vejo muitas casas diferentes, igualdade social. Não, essa é uma coisa que existe aí, mas fazer o quê, né? Então é isso, vamos deixar na mão de Deus e Ele é bom. Então finalizamos a aula hoje falando sobre Deus e na próxima aula nós vamos falar sobre anjos. Vamos falar sobre anjos e a gente vai falar sobre serafim, os querubins e vai te ver que é bem complexa a aula também, falar sobre os anjos. E como é que eles trabalham, e como é que eles fazem, se existe anjo da guarda, tem um anjo da guarda. Vamos também ver também sobre isso também. Então eu vou passar aqui a direção aqui para o presidente aqui da igreja Primitivo Amor Próximo, Raimundo Damião. Graças a Deus, nós chegamos, finalizamos mais um domingo aqui. Você ouviu o estudo da palavra de Deus aqui, um estudo maravilhoso, né? Às vezes coloca dúvida no coração das pessoas que não entendem, não compreendem, né? Até o crente bem antigo mesmo, né? Aí o estudo agora, né, é difícil, porque tem pessoas que não passam pelo estudo assim profundo, né? Aí estuda, só ler a Bíblia, ver a Bíblia, né? Tá certo? É bom, mas para estudar profundo, estudo assim, é meio difícil mesmo, né? É meio que você vai se formar um médico, medicina, médico, outro, aí vai formando cada vez, vai se formando, vai você conhecendo mais a ciência. Então, isso é verdade, então, graças a Deus. Então hoje nós temos culto a ceia do Senhor hoje, né? Sendo convidado, se você for para longe, você pode assistir, né? Na live, né? Na transmissão na internet, você pode assistir, né? Graças a Deus. Assim. Aí eu tava, depois eu falo. Graças a Deus. Então vamos de pé, vamos orar. Amém. E eu quero convidar você que mora aqui perto, todos os irmãos que estão se congregando, que não pode hoje, né? Oramos. Amado Deus, querido Jesus, neste momento, meu Pai, agradecemos a Ti, pedimos a Tua ajuda, Teu socorro, Teu auxílio, Pai. Nos abençoa, Pai Celestial.
Dá-nos sabedoria, Pai Celestial, entendimento, para nós entender e compreender a Tua palavra, Pai Celestial, em nosso coração, Pai Celestial. Que não haja dúvida, Pai, dos ouvintes, Pai Celestial, mas que ele possa entender, compreender, Pai, e ler, recorrer a Tua palavra, nos Pai profundo, Pai Celestial, para que possam aprender, Pai, profundamente a Tua palavra, Pai Celestial. Assim como discípulos, Seu Pai, quando Jesus Cristo disse, eis que eu abro o vosso entendimento para compreender a Escritura Sagrada. Senhor, é profundamente, Pai, para nós aprendermos a Tua palavra. Precisamos de Ti, dependemos de Ti para tudo saber, Pai Celestial. Nós agradecemos nesta noite, Pai, pela grande bondade, pela Tua misericórdia. Então, abençoa meu lar, nossa casa, Pai, nossa família, nossos parentes, Pai Celestial. Guarda, Senhor, e Tua irmã poderosa, Pai. Rogamos, Pai, e pedimos essas bênçãos em Cristo Jesus que vive, reina eternamente, para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Em Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a